Cara, e esse caminho da obediência, eu tava agora em Kansas lá, né? E o Dwayne me levou para conhecer um cara, um profeta, assim, né? E foi o que ele mais me falou, esse cara, chamado Drew. Ele falou, Douglas, de Gênesis a Apocalipse, às vezes a gente fica... Obrigado. Às vezes a gente fica traçando, né? Quais são as características dos homens e mulheres de Deus ali, né? Fica traçando e tal. Ele falou, olha, cara, se chama obediência. Ouvia e fazia. Um era um barco, um era para fazer um navio lá, encher de animal. O outro era para sair da terra dele, parentela. O outro era para lutar uma guerra. O outro era para assumir o reino. O outro era para... Entendeu? A outra era para entrar lá e livrar os judeus. Eu falei, só tem uma coisa que é comum entre todos. Obediência. Ouvir e obedecer. Né? E é isso. Diante de... É ilógico, né? E parece uma loucura. No melhor momento que a gente estava, cara. Sim, a gente no auge, assim, entendeu? E a obediência, Deus falou para Jonas, vá para Nínive. Uma ordem clara, direta. Ele não quis ir. Então ele vai para Tarsis. E a Bíblia fala que o texto diz assim, ó, e Jonas comprou uma passagem e entrou numa embarcação, entrou num navio. Então a gente conhece a história. Veio uma tempestade, o vento forte. Aí a Bíblia fala que os marinheiros começaram a jogar a carga fora. Aí começou a dar... Porque quando você anda em desobediência, o prejuízo não é só seu, é quem está à sua volta. Então, a Bíblia fala que Jonas comprou passagem. Então, quando você anda em desobediência, você se torna financiador dos seus próprios desastres. Uau. Ele mesmo pagou a passagem Ele mesmo pagou a passagem. Então, quando você anda em desobediência, você se torna financiador dos seus próprios desastres. Aí todo mundo conhece essa história. Ele foi jogado no mar e tal. Não. Então, a desobediência é o caminho oposto daquilo que Deus tem para a tua vida. Sim. Então, Deus te deu uma ordem. Deus te deu uma voz de comando. Aí eu falei, não quero fazer a minha vontade. Ok, então Deus está para cá e tu está para lá. É o caminho oposto. E você vai lutar contra isso. Você vai lutar contra tudo, cara. Entendeu? Então, só que quando a Bíblia fala que Abraão é o pai da fé, ok. Quando a gente fala de fé, na nossa cabeça, porque hoje a gente pensa muito religiosamente e pouco biblicamente. É verdade. Né? Então existe uma pensar mais com a cultura evangélica do que com a cultura bíblica. A cultura bíblica. Quando a gente fala assim, Abraão é o pai da fé. Quando a gente fala fé está muito ligada a milagres, a explosões de coisas incríveis, fé, o cara tem fé. Aí a gente olha para a história de Abraão, você vê, Abraão orou por quem, cara? Curou quem? Curou quem? Qual foi o milagre que Abraão fez, assim? Não, Abraão obedeceu. De uma forma extrema. Confiou na voz. Confiou. Então, assim, a obediência, hoje, assim, e eu vivi muito isso na pele, entendeu? Eu tive que obedecer de uma forma extrema. E abrir mão de um monte de coisa, cara. De um monte de coisa. E pra mim, isso na minha cabeça estava muito claro. Minha esposa também, assim, cara, teve Deus falou também no coração dela, né? Ela entendeu muito isso. A gente teve muita paz, né? E foi uma coisa muito legal. A igreja cresceu, né? A gente foi crescendo, foi avançando, mas foi um tempo muito difícil. Eu quero ouvir de você sobre transição. Mas antes, uma coisa que eu tenho refletido muito, Marcos, é tipo assim, um dia nós vamos estar diante do Senhor. Eu, você, cada um que está aqui, cada um que está nos assistindo, nos ouvindo, nós vamos estar diante do Senhor, e o que ele chama de o julgamento das obras, né? Então não é nem para salvação, né? Salvo na cruz, em Cristo, o sangue de Jesus pagou pelos seus pecados. Então nem agora ele vai perguntar, mostra-me as tuas obras. E eu comecei a pensar nisso, sabe? Tipo assim, tá, quais são as perguntas que ele vai me fazer? E ele não vai perguntar quantos CDs você vendeu. Não vai. Quantos livros você vendeu? Quantos seguidores você tinha? Ou ele não vai perguntar, naquele lugar que você foi, quantas pessoas estavam lá para te ouvir? Ou qual é o tamanho da igreja? Ele vai perguntar, por que você gravou um CD? Por que você escreveu esse livro? Você foi fiel? Você obedeceu? Quando eu mandei você não gravar mais nenhum CD, você não gravou? Ou quando eu mandei você gravar aquele com aquela mensagem que não ia explodir, você gravou? Ou quando eu mandei você ir para a igreja e largar, você foi?
você foi fiel, né? Cara, isso precisa entrar no nosso coração, porque no fim é o que importa, né? É esse dia diante dele que vai determinar muito da nossa eternidade, né? O como nós vamos passar a nossa eternidade. E às vezes a gente fica tão envolvido com aqui, né? E tratando como importante coisas que o Senhor não trata como importante. Exatamente. Cara. Fiel, né? Ser fiel. E essa geração, assim, ó, e é interessante, voltando para Jonas, a Bíblia fala assim, e Deus falou pela segunda vez com Jonas. Cara, a gente tem que estar num nível que Deus não precisa falar a segunda vez. A voz dele... Às vezes a gente fala, a terceira vez que alguém profetiza isso pra mim. Uau, tá pegando, meu irmão. O negócio tá bravo pra você, hein? Quer dizer que então, você não obedeceu. E, faz sentido. E obedecer ao Senhor, nem sempre, cara... Eu acho que quase nunca, né? Vai ser algo assim confortável, né? Alguma coisa que você, eu tô esperando, porque isso aí não. Mas você precisa caminhar nesse nível, né? De obediência. Sabendo que ele é bom, o que ele pede vai ser pro seu bem, né?